Você acredita que conhece o perigo? Acha que sabe reconhecer uma ameaça quando ela se aproxima? Pense novamente, porque na Amazônia, o predador mais mortal não é aquele que rosna antes de atacar. Não é o que exibe presas reluzentes como aviso. O verdadeiro mestre da morte nunca anuncia sua presença. Ele simplesmente existe no espaço entre o que você vê e o que você ignora. E quando você finalmente percebe, já é tarde demais. Bem-vindo ao reino dos predadores silenciosos. Um império verde onde a morte não usa máscara porque ela é a própria invisibilidade. Um teatro de execuções perfeitas onde o silêncio não é apenas uma estratégia, é a diferença entre comer e morrer de fome, entre sobreviver e desaparecer. Nós crescemos acreditando que o poder faz barulho, que a força precisa rugir para ser respeitada. A cultura popular nos ensinou a temer o leão que ruge, o urso que se levanta, o lobo que uiva. Mas isso é um equívoco perigoso, porque enquanto você procura pelo barulho, enquanto seus ouvidos se concentram no óbvio, há olhos que já calcularam a distância exata até sua jugular. Há músculos que já se contraíram para o salto final. Há mandíbulas que já escolheram o ponto de pressão perfeito no seu crânio. A Amazônia não é o paraíso exuberante que aparece nos cartões postais. Ela é uma máquina de matar com 6 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Um labirinto vivo, onde cada folha pode esconder um par de presas. Cada galho pode ser a plataforma de lançamento de garras do tamanho de mãos humanas. Cada centímetro de água escura pode ocultar anéis musculosos capazes de esmagar ossos como gravetos secos. E o que torna esses predadores verdadeiramente aterrorizantes não é sua força bruta. Leões são fortes. Crocodilos são brutais. Mas os assassinos da Amazônia operam em outro nível de sofisticação. Eles dominaram algo que a maioria dos predadores do planeta ainda está tentando entender: a arte da paciência absoluta combinada com a execução instantânea. Eles transformaram o silêncio em uma arma tão letal quanto qualquer presa ou garra. Pense nisso. Enquanto você caminha pela floresta, há um fantasma dourado que já te observa há 20 minutos. Suas pupilas dilatadas capturam cada movimento seu, cada hesitação, cada momento de distração. Ele conhece o ritmo da sua respiração. Ele sabe exatamente quando você vai parar para beber água. E ele está calculando, com a precisão de um matemático assassino, o ângulo exato e o momento perfeito para transformar sua existência em estatística. Enquanto você nada em um rio de águas calmas, acreditando que a ausência de ondas significa ausência de perigo, há 9 metros de músculo puro deslizando na correnteza ao seu lado. Você não vê, você não sente. A água nem se move de forma diferente, mas ela está lá e está decidindo se você vale o gasto de energia. Porque na Amazônia, até a fome é estratégica. Enquanto você olha para o chão, atento a cobras e escorpiões, há um míssil biológico de 7 quilos mergulhando do topo das árvores a 80 km por hora, sem um único bater de asas audível, sem aviso. Apenas a física brutal de garras que foram projetadas por milhões de anos de evolução para fazer uma coisa com perfeição absoluta: perfurar crânios de primatas. Você, prezado Homo sapiens, é apenas mais um primata. Este documentário não é sobre animais fofos fazendo coisas engraçadinhas. Não é sobre a beleza serena da natureza. É sobre a verdade nua e crua que a floresta esconde sob seu manto verde. Você está cercado por gênios da emboscada, por engenheiros do assassinato silencioso, por criaturas que passaram 60 milhões de anos aperfeiçoando técnicas de caça que fariam qualquer força especial humana parecer amadora. Vamos revelar os segredos operacionais da onça-pintada, o único felino do planeta que não apenas mata por sufocamento ou laceração, mas que desenvolveu a mordida mais brutal do reino animal. Um esmagamento de crânio direto, perfurando o osso como se fosse papelão. Vamos mergulhar com a sucuri nas águas escuras, onde ela se torna indistinguível da própria correnteza, uma ilusão líquida que só se revela quando os anéis mortais já estão em posição. Vamos voar com a águia arpia através das copas densas, entendendo como uma ave de 7 quilos consegue mover-se pelo labirinto tridimensional da floresta
sem produzir um único som que denuncie sua aproximação. E vamos descobrir que o perigo não vem apenas dos gigantes, que há exércitos inteiros de mandíbulas que se movem como marés vivas pelo chão da floresta, devorando tudo em seu caminho, sem emitir outro som além do crepitar discreto de milhões de corpos em marcha coordenada. Vamos entender por que as cobras mais venenosas da América do Sul não precisam de tamanho, apenas de paciência e uma camuflagem tão perfeita que você pode pisar a centímetros delas e nunca saber que esteve a um único passo de uma morte agonizante. Este é um thriller de sobrevivência real, uma investigação profunda das estratégias de caça mais sofisticadas que a evolução já produziu. E quando terminar, você nunca mais vai olhar para o silêncio da mesma forma, porque vai entender que o silêncio não é vazio. O silêncio está cheio de intenção, cheio de cálculo, cheio de criaturas que transformaram a invisibilidade em superpoder. A natureza não é justa, não é gentil, mas é absolutamente fascinante. E se você quer realmente entender o que significa ser um predador de elite, precisa parar de procurar pelo rugido e começar a prestar atenção no que você não consegue ouvir. Porque na Amazônia, o predador mais perigoso não é aquele que você vê vindo, é aquele que você nunca chega a ver. Então se inscreva neste canal e ative as notificações. Não porque eu preciso de números, mas porque você está prestes a ter acesso a conhecimento que vai mudar completamente sua compreensão sobre o que realmente significa estar no topo da cadeia alimentar. E garanto, não é o que você pensa. A partir de agora, cada sombra que você vê pode ser mais do que apenas ausência de luz. Pode ser presença de algo muito, muito mais interessante. Vamos começar pelo fantasma dourado. Você imagina a Amazônia como um lugar barulhento, macacos gritando, araras voando em bandos coloridos e escandalosos, sapos coachando em coro ensurdecedor durante a noite, cigarras vibrando suas canções elétricas ao anoitecer. E você não está errado. A floresta é de fato uma sinfonia caótica de sons sobrepostos. Mas é exatamente aí que mora o equívoco fatal. Porque todo esse barulho não é aleatoriedade. É uma cortina acústica. Um véu sonoro por trás do qual os verdadeiros mestres operam em silêncio absoluto. A Amazônia abriga a maior concentração de predadores de emboscada do planeta. Não estamos falando de caçadores de perseguição como os guepardos africanos, que dependem de velocidade explosiva em terreno aberto. Estamos falando de assassinos que construíram suas carreiras evolutivas inteiras sobre um princípio simples e brutal. A presa não pode fugir daquilo que não sabe que está lá. E os números comprovam a eficácia mortal dessa filosofia. Estudos de campo realizados ao longo de 2 décadas no Pantanal e na Amazônia revelam que a taxa de sucesso de caça da onça-pintada, quando ela utiliza a emboscada, é de 85%. 85%. Para contexto, leões africanos, com toda a sua força e trabalho em grupo, têm taxa de sucesso que varia entre 20% e 30%. Tigres siberianos, os maiores felinos do mundo, ficam em torno de 50%. A onça-pintada não é apenas mais um grande felino. Ela é estatisticamente o predador terrestre mais eficiente do hemisfério ocidental. E o segredo não está apenas na força da mordida ou na potência muscular. Está na paciência calculada e na capacidade de se tornar parte da paisagem até o momento exato da execução. A densidade de predadores de topo na Amazônia é algo que desafia a lógica convencional de ecossistemas. Em uma área de 100 km² de floresta primária, você pode encontrar entre 15 e 20 onças pintadas adultas, dezenas de sucuris de porte médio a grande, centenas de águias arpias em território de caça, milhares de jararacas e surucucus camufladas na serapilheira, e literalmente milhões de formigas correição em constante movimento. E todos eles coexistem, todos se alimentam, todos prosperam. Como? Através de uma economia do silêncio tão sofisticada que biólogos levaram décadas para começar a decifrar seus mecanismos. Vamos dissecar essa arquitetura invisível. Primeiro, entenda que o silêncio na caça amazônica não é apenas ausência de som. É um conjunto de 3 funções vitais sobrepostas que trabalham em harmonia mortal.
A primeira função é a camuflagem acústica. A floresta produz uma camada base de ruído constante. O vento nas folhas, a chuva nas copas, o fluxo de água nos igarapés, insetos zumbindo, pequenos mamíferos se movendo pela vegetação baixa. Esse ruído de fundo é o que os cientistas chamam de paisagem sonora, e predadores amazônicos evoluíram para usar essa paisagem como cobertura. Quando uma onça se move pela mata, ela sincroniza seus passos com as rajadas de vento. Quando a sucuri desliza pela margem do rio, ela o faz durante a chuva, quando o som das gotas na água mascara qualquer perturbação superficial. Quando a arpia desce das copas, ela escolhe o momento exato em que um bando de araras passa gritando, usando o escândalo delas como cortina sonora para sua descida silenciosa. Isso não é instinto cego, é timing, é cálculo, é inteligência aplicada. Pesquisadores que acompanharam onças equipadas com coleiras de GPS e acelerômetros descobriram que elas aumentam a velocidade de movimento em até 60% durante eventos de vento forte ou chuva moderada. Elas sabem que podem se mover mais rápido nesses momentos, porque a cobertura acústica aumentou. Elas estão usando física do som para melhorar sua eficiência de caça. Isso é engenharia comportamental em ação. A segunda função vital é a invisibilidade estrutural. A pelagem da onça pintada não é amarela com manchas pretas por acaso estético. As rosetas negras distribuídas pelo corpo criam um padrão de fragmentação visual que literalmente quebra o contorno do animal quando ele está em vegetação densa. Seu corpo desaparece. O que deveria ser uma forma reconhecível de gato gigante se transforma em um conjunto aleatório de sombras e manchas de luz que o cérebro da presa não consegue processar como ameaça até que seja tarde demais. Não é mimetismo no sentido de parecer com outra coisa. É disrupção pura da percepção. As escamas da sucuri fazem algo ainda mais impressionante. Quando submersas, elas refletem luz de forma irregular, criando um efeito de distorção que faz o corpo da serpente parecer menor, mais distante, ou simplesmente parte do movimento natural da água. Mergulhadores que trabalham em programas de pesquisa relatam passar a menos de 2 metros de sucuris de 6 metros de comprimento e não as ver até que o animal se move deliberadamente. Não porque a água estava turva, porque o cérebro humano classificou aquela forma como parte do ambiente, não como um objeto distinto. A sucuri hackeia nossa percepção visual. A arpia desenvolveu penas especializadas nas bordas das asas que eliminam o som do voo. Corujas fazem isso, mas a arpia faz em uma escala muito maior e em um ambiente muito mais complexo. Ela precisa voar através de um labirinto tridimensional de galhos, cipós e folhagem sem tocar em nada e sem produzir som. E ela consegue. Estudos de filmagem em alta velocidade mostram que uma arpia em voo de caça através da floresta ajusta a posição de cada pena primária individualmente, em tempo real, para compensar turbulência e evitar fricção audível. Cada pena é um flap independente em um sistema de navegação silenciosa tão avançado que engenheiros aeroespaciais estudam essas aves para desenvolver drones de reconhecimento. A terceira função vital do silêncio amazônico é o timing perfeito. Predadores de emboscada não atacam quando estão prontos. Eles atacam quando a presa está vulnerável. E identificar vulnerabilidade requer observação paciente e compreensão profunda dos ritmos comportamentais das presas. Onças passam horas, às vezes dias, observando capivaras visitarem o mesmo ponto do rio para beber água. Elas mapeiam os padrões. Elas identificam o indivíduo mais desatento do grupo. Elas notam qual capivara sempre bebe por último, sempre fica um pouco mais longe do resto, sempre demora 1 segundo a mais para reagir a qualquer perturbação. E então, em um único movimento explosivo de 3 segundos, toda aquela inteligência acumulada se transforma em 400 quilos de músculo e pressão mandibular, atravessando o crânio da vítima escolhida. Sucuris fazem algo similar em escala de tempo ainda maior. Elas escolhem pontos de emboscada baseados em análise estatística não consciente de tráfego animal. Locais onde cervos descem para beber, onde capivaras atravessam entre áreas de alimentação,
onde jacarés jovens saem da água para tomar sol. E então elas simplesmente esperam. Dias, semanas, completamente imóveis, metabolismo reduzido ao mínimo, até que a oportunidade perfeita se apresente. E quando isso acontece, a explosão de movimento é tão violenta e rápida que câmeras de alta velocidade ainda têm dificuldade de capturar a sequência completa de ataque. Essa economia do silêncio não é um detalhe interessante sobre alguns animais. É o que mantém a Amazônia funcionando, porque predadores de topo regulam populações de herbívoros, e quando populações de herbívoros são reguladas com eficiência, a vegetação prospera. Quando a vegetação prospera, o ciclo de água se mantém. Quando o ciclo de água se mantém, a floresta produz umidade que alimenta sistemas climáticos continentais. A onça que espera silenciosamente por 3 horas antes de emboscar uma capivara não está apenas caçando. Está mantendo o equilíbrio de um sistema que regula chuvas para um continente inteiro. E esse sistema sobreviveu a tudo. A última era do gelo, mudanças climáticas drásticas, a chegada dos primeiros humanos na América do Sul há 15 mil anos. Essas estratégias de caça silenciosa foram testadas e refinadas através de milhões de anos de pressão evolutiva brutal. Não são truques, são tecnologias biológicas de precisão mortal. Quando uma onça embosca uma presa, ela não está apenas matando, está executando um protocolo de caça que foi debugado ao longo de 60 milhões de anos de evolução de felinos. Quando uma sucuri cerca uma vítima com seus anéis musculares, ela está aplicando física de pressão que foi calibrada através de dezenas de milhões de anos de evolução de serpentes constritoras. Quando uma arpia calcula a trajetória de mergulho através da copa fechada da floresta, ela está usando software neurológico desenvolvido ao longo de 25 milhões de anos de evolução de águias. Nós, humanos, temos 200 mil anos de existência como espécie. Desenvolvemos linguagem complexa há talvez 100 mil anos, agricultura há 12 mil, escrita há 5 mil, e já nos consideramos mestres do planeta. Mas enquanto estávamos aprendendo a plantar trigo e inventar a roda, a onça pintada já tinha 15 milhões de anos de experiência em emboscadas perfeitas. A harpia já dominava física de voo em ambientes impossíveis por mais tempo do que mamíferos existem. A sucuri já estrangulava presas com eficiência matemática desde antes dos primeiros primatas descerem das árvores. E o mais fascinante, eles continuam melhorando. Onças em áreas onde humanos introduziram gado começaram a adaptar suas técnicas de emboscada para animais domesticados que se comportam diferente de presas selvagens. Arpias em regiões de floresta fragmentada aprenderam a usar bordas artificiais de desmatamento como novos pontos de emboscada. Sucuris próximas a assentamentos humanos ajustaram seus horários de caça para coincidir com momentos de menor atividade humana. Evolução em tempo real. Inteligência se adaptando a condições mutáveis. Isso é o que torna o reino dos predadores silenciosos tão extraordinário. Não é sobre força bruta. Não é sobre quem tem as garras maiores ou os dentes mais afiados. É sobre quem consegue desaparecer na paisagem, fundir-se com o ambiente e atacar com precisão cirúrgica no momento exato de máxima vulnerabilidade da presa. É sobre transformar paciência em arma letal. E nós estamos apenas começando a entender a profundidade dessa arquitetura invisível. Cada ano, novos estudos revelam camadas adicionais de sofisticação. Onças usando feromônios para mascarar seu cheiro em pontos de emboscada. Sucuris escolhendo posições baseadas em temperatura da água para maximizar camuflagem térmica. Arpias ensinando filhotes não apenas a voar, mas a voar em silêncio, através de sessões de treinamento que duram meses. A Amazônia não é um museu de comportamentos instintivos primitivos. É um laboratório vivo, de estratégias de sobrevivência em constante refinamento. E no centro desse laboratório estão os predadores silenciosos, provando todos os dias que na natureza o poder real não precisa anunciar sua chegada. Ele simplesmente chega. E quando você percebe, já era. Agora que você entende a arquitetura do silêncio, é hora de conhecer os arquitetos.
os verdadeiros mestres. Não como conceitos abstratos ou estatísticas em estudos científicos, mas como o que realmente são: máquinas de matar vivas, cada uma com seu próprio conjunto de protocolos operacionais desenvolvidos ao longo de eras geológicas. Vamos dissecar suas técnicas. Vamos entrar na mente desses assassinos. E vamos descobrir que cada um deles representa uma filosofia diferente de morte perfeita. Comecemos pelo fantasma dourado, a onça pintada, Panthera onca, o terceiro maior felino do planeta, mas pound for pound, o predador mais letal da família. Enquanto leões dependem de força numérica e tigres de tamanho avassalador, a onça evoluiu uma abordagem diferente. Ela se tornou uma especialista em paciência estratégica e violência concentrada. E a arma que a torna única entre todos os grandes felinos é sua mordida. Não uma mordida de sufocamento no pescoço, como leões fazem. Não uma mordida de laceração na garganta, como tigres preferem. A onça desenvolveu algo muito mais brutal: uma mordida de esmagamento de crânio. A força de mordida da onça pintada é de aproximadamente 1.300 psi, libras por polegada quadrada. Para contexto, um leão produz cerca de 650 psi. Um tigre chega a 1.000. A onça não apenas supera ambos, ela o faz com um crânio proporcionalmente menor e mandíbulas mais curtas, o que significa que sua pressão é ainda mais concentrada. Mas o número bruto não conta a história completa. O que torna a mordida da onça verdadeiramente especial é a geometria. Suas presas caninas são mais curtas e mais espessas que as de outros grandes felinos. Elas não foram projetadas para perfurar e segurar. Foram projetadas para perfurar e esmagar, para atravessar osso sólido como se fosse madeira podre. Quando uma onça embosca uma capivara, ela não mira o pescoço. Ela mira a parte de trás do crânio, ou a base da mandíbula. E quando essas presas penetram, elas não apenas criam feridas, elas fraturam a estrutura óssea. O som de uma onça matando uma presa grande não é o som de estrangulamento gradual, é o som de osso se quebrando. Pesquisadores que trabalham em reabilitação de onças descrevem encontrar crânios de jacarés, tartarugas e até outros predadores com perfurações perfeitamente simétricas, perfeitamente espaçadas, de acordo com a arcada dentária da onça. Furos limpos através de placas ósseas que deveriam ser impenetráveis. A onça não apenas mata, ela perfura blindagem biológica, mas a força bruta é apenas metade da equação. O que realmente separa a onça dos outros predadores é sua capacidade de escolher o campo de batalha. Onças são predadoras territoriais com áreas de ação que variam de 20 a 150 km², dependendo da densidade de presas. E dentro desse território, elas constroem um mapa mental de cada trilha, cada ponto de água, cada árvore caída, cada pedra. Elas conhecem o terreno melhor que qualquer GPS poderia mapear e usam esse conhecimento para construir emboscadas perfeitas. Uma onça não persegue uma capivara em terreno aberto. Ela identifica o caminho que a capivara usa para ir do pasto até a água. Então escolhe um ponto ao longo desse caminho, onde a vegetação é mais densa, onde o vento sopra na direção certa para esconder seu cheiro, onde há uma pedra ou tronco caído que oferece cobertura visual, mas ainda permite explosão de velocidade. E então ela espera 2 horas, 5 horas, 8 horas, completamente imóvel, até que a capivara passe a exatamente 3 metros de distância. E em 2,5 segundos, tudo acaba. Explosão, impacto, mordida no crânio, colapso, silêncio. A taxa de sucesso de 85% não vem de tentativas desesperadas. Vem de engajamentos que são configurações garantidas de vitória. A onça só ataca quando todas as variáveis estão alinhadas, quando a distância é perfeita, quando a presa está distraída, quando não há rota de fuga viável. Ela transformou a caça em ciência aplicada, e o laboratório é a selva inteira. Mas a onça tem um talento ainda mais impressionante. Ela é o único grande felino verdadeiramente anfíbio. Leões evitam água. Tigres gostam de nadar, mas caçam principalmente em terra. A onça caça em ambos os elementos com igual eficiência.
Ela embosca jacarés na água. Ela caça capivaras nas margens. Ela até pesca, usando suas patas para golpear peixes em rios rasos. E quando ela entra na água para caçar, ela não se torna vulnerável. Ela se torna ainda mais letal, porque agora a presa não tem para onde correr. Não há árvores para subir, não há tocas para se esconder. Há apenas água, a onça e a inevitabilidade matemática da morte. Filmagens subaquáticas de onças caçando mostram algo hipnotizante e aterrorizante. O animal não chapinha, não cria ondas desnecessárias. Ele desliza pela água com movimentos fluidos, corpo horizontal, cabeça mal saindo da superfície. E então, a poucos metros da presa, ele submerge completamente, desaparece e ressurge diretamente embaixo ou atrás do alvo, já com as mandíbulas abertas, já no processo de fechar a emboscada aquática. É predação em 3 dimensões, e poucas criaturas na Amazônia têm defesa contra isso. Agora, desça para a água escura. Entre no domínio da rainha das profundezas, a sucuri, Eunectes murinus, a cobra mais pesada do mundo, chegando a 200 quilos e 9 metros de comprimento em casos excepcionais. Ela é o pesadelo primordial que vive nas águas barrentas e nos pântanos da Amazônia. E ao contrário do que filmes de Hollywood sugerem, ela não é um monstro estúpido que ataca qualquer coisa que se move. Ela é uma calculadora biológica que só se move quando a matemática da caça favorece sua vitória. A sucuri é uma constritora. Ela mata por asfixia e parada cardíaca. Mas não do jeito que você imagina. Ela não enrola a presa e aperta até que ela pare de respirar. Isso levaria tempo demais e gastaria energia demais. A sucuri evoluiu uma técnica muito mais sofisticada. Ela sente cada batimento cardíaco da presa, cada expansão da caixa torácica. E cada vez que a presa expira, cada vez que os pulmões se esvaziam minimamente, a sucuri aperta um pouco mais. Não muito. Apenas o suficiente para que na próxima tentativa de inalação haja menos espaço. E na próxima. E na próxima. É uma espiral descendente de pressão incremental que termina em colapso completo do sistema respiratório em minutos. Mas antes que a sucuri possa aplicar essa técnica, ela precisa alcançar a presa. E é aqui que sua maestria do silêncio se torna evidente. Sucuris são predadores de emboscada aquática. Elas não nadam atrás das presas. Elas se posicionam em locais estratégicos e se tornam parte da paisagem. Lugares onde cervos atravessam rios, onde capivaras entram na água, onde aves aquáticas mergulham para pescar. E então elas simplesmente existem ali, por dias, às vezes semanas, flutuando logo abaixo da superfície, ou ancoradas no fundo lamacento, completamente imóveis. O metabolismo de uma sucuri é uma maravilha de eficiência energética. Ela pode reduzir seu ritmo metabólico a níveis tão baixos que uma refeição grande pode sustentá-la por meses. Isso significa que ela pode se dar ao luxo de esperar pela oportunidade perfeita. Não precisa arriscar energia em ataques de baixa probabilidade. Pode simplesmente aguardar até que uma presa completamente desavisada coloque-se na posição exata de vulnerabilidade máxima. E então, a explosão acontece. Sucuris podem acelerar de completa imobilidade para velocidade de ataque em menos de 1 segundo. Estudos com câmeras de alta velocidade mostram que o tempo entre o primeiro movimento da serpente e o contato com a presa é frequentemente inferior a meio segundo. Meio segundo para fechar uma distância de 2 a 3 metros. E uma vez que esses anéis musculosos fazem contato, a batalha já terminou. Não há escapatória de músculos que podem exercer pressão de 90 psi ao longo de todo o comprimento do corpo da presa simultaneamente. O que torna a sucuri verdadeiramente aterrorizante não é apenas sua força, é sua inteligência tática. Ela escolhe ângulos de aproximação que exploram pontos cegos da presa. Ela usa a turbulência natural da água para mascarar qualquer perturbação que seu movimento possa causar. Ela ataca de baixo, onde mamíferos terrestres têm dificuldade de detectar movimento. E ela frequentemente ataca quando a presa está bebendo água, momento em que a cabeça está abaixada, a visão está limitada e a postura é instável. Cada detalhe é otimizado.
cada variável é considerada. A sucuri não é uma cobra burra que se enrola em qualquer coisa quente. É uma assassina aquática que opera com precisão cirúrgica. Agora olhe para cima, para as copas das árvores a 40 metros de altura, para o reino aéreo, onde os menores erros de cálculo significam morte por queda. É ali que reina a águia harpia, Harpia harpija, a maior e mais poderosa ave de rapina das Américas. Com envergadura de 2,5 metros, garras do tamanho de garras de urso pardo e força de pressão nas garras suficiente para esmagar crânios de macacos como se fossem ovos. A harpia é especializada em caçar primatas: macacos-aranha, macacos-prego, guaribas, bichos preguiça, criaturas que vivem nas copas das árvores, em um ambiente tridimensional extremamente complexo. E caçar nesses ambientes requer um conjunto de habilidades que poucas aves possuem. Primeiro, visão telescópica capaz de identificar movimento a centenas de metros de distância através de vegetação densa. A harpia consegue ver um macaco se movendo em meio à folhagem a distâncias que transformariam qualquer outro animal em uma mancha indistinguível de verde. Sua acuidade visual é 8 vezes superior à humana. Ela pode contar os dedos de um macaco a 50 metros através de galhos e folhas. Segundo, capacidade de voo em espaços impossíveis. As asas da harpia são relativamente curtas para uma ave de seu tamanho. Isso reduz a envergadura, mas aumenta a manobrabilidade. Ela trocou alcance por agilidade, e essa troca permite que ela voe através da copa fechada da floresta como um caça fazendo manobras evasivas. Ela pode virar em ângulos de 90 graus entre troncos de árvores. Pode mergulhar verticalmente através de aberturas estreitas na vegetação. Pode frear de velocidade máxima para parada completa em menos de 3 metros. É acrobacia aérea em um ambiente onde um único erro significa colisão fatal. Terceiro, e mais impressionante, silêncio absoluto. Harpias desenvolveram penas especializadas nas bordas das asas que quebram turbulência e eliminam o som do voo. Corujas fazem isso para caçar à noite, mas corujas voam em ambientes abertos ou semi-abertos. A harpia faz isso enquanto navega por um labirinto de obstáculos em alta velocidade durante o dia. Ela precisa ser silenciosa não porque está escuro e a presa não pode vê-la, mas porque na copa da floresta qualquer som é amplificado e refletido, e primatas têm audição excepcional. Um único bater de asa audível e toda a estratégia de emboscada colapsa. Então a harpia voa em silêncio. Sempre. O protocolo de caça da harpia é longo e meticuloso. Ela passa horas, às vezes dias, observando um grupo de primatas. Ela mapeia seus padrões de movimento. Identifica rotas que eles usam entre árvores. Nota quais indivíduos são mais descuidados. Quais ficam para trás quando o grupo se move. Quais se distraem facilmente com comida. E então, ela escolhe um ponto de emboscada. Normalmente um galho alto com boa visão, mas obscurecido por folhagem. E espera. Quando o momento certo chega, a harpia não mergulha diretamente. Ela desce em espiral, usando troncos de árvores como cobertura visual, mantendo sempre algo entre ela e a presa até o último segundo. E então, quando está a exatos 10 a 15 metros, ela acelera. Mergulho vertical, 80 km por hora. Garras estendidas. Impacto. As garras penetram crânio ou coluna. 7 quilos de ave impactando a 50 km por hora, com garras que exercem 500 psi de pressão. É um míssil biológico com sistemas de orientação que fazem qualquer tecnologia humana parecer primitiva. E aqui está o detalhe mais perturbador. Macacos que sobrevivem a ataques de harpia, que conseguem fugir feridos, desenvolvem fobias permanentes. Eles passam a olhar para cima compulsivamente. Param de se afastar do grupo. Evitam áreas abertas nas copas. Sofrem o que só pode ser descrito como estresse pós-traumático. A harpia não é apenas um predador. É um fantasma psicológico que habita a mente das presas, mesmo quando está ausente. Mas o reino dos predadores silenciosos não pertence apenas aos gigantes. Algumas das ameaças mais letais vêm em pacotes muito menores. Considere a jararaca, Bothrops jararaca.
Uma víbora de apenas 1,5 metro de comprimento, mas responsável por mais mortes humanas na América do Sul do que qualquer outro animal venenoso. Por quê? Porque ela é a mestra da camuflagem absoluta. A jararaca não se esconde atrás de coisas. Ela se torna a coisa. Seu padrão de escamas marrom, bege e verde é uma replicação perfeita da serapilheira da floresta. Folhas mortas, galhos, sombras. Quando uma jararaca está imóvel no chão da mata, ela não existe como forma reconhecível. Seu corpo se dissolve no padrão visual do ambiente. E ela pode permanecer nessa posição por semanas, esperando que um roedor ou um lagarto passe a distância de ataque, que é exatamente 50 centímetros, metade do comprimento do seu corpo. E quando ataca, ela o faz com velocidade que câmeras normais não capturam adequadamente. Menos de 1/10 de segundo do primeiro movimento, a injeção de veneno. O veneno da jararaca é hemotóxico. Ele destrói células sanguíneas e tecidos vasculares. Causa hemorragia interna massiva, necrose tecidual e dor excruciante. Mas a função primária não é matar, é imobilizar, porque cobras não têm membros. Elas não podem segurar a presa enquanto ela foge. Então, evoluíram veneno que faz o trabalho por elas, uma mordida. A presa foge. 10 minutos depois, colapso circulatório. A cobra simplesmente segue o rastro químico até onde a presa caiu. Jantar servido. Ela transformou química em corda de imobilização. E então, há os exércitos. As formigas correição. Esciton burchelli. Individualmente, uma formiga correição é insignificante. Mede 6 milímetros, pesa menos que 1 grão de arroz. Mas elas não operam individualmente. Operam em colônias de 500 mil de indivíduos. E quando uma colônia está em movimento de caça, ela se torna uma força da natureza tão implacável quanto uma enchente ou um incêndio. Uma frente de caça de formigas correição pode ter 20 metros de largura e avançar a uma velocidade de 20 metros por hora. Elas não seguem trilhas, elas criam trilhas. E ao longo dessas trilhas, elas devoram tudo o que não consegue fugir rápido o suficiente. Insetos, aranhas, escorpiões, lagartos, filhotes de pássaros caídos de ninhos, pequenos mamíferos feridos, até cobras podem ser subjugadas se forem pegas de surpresa. Porque quando 200 mil formigas decidem que você é comida, não há muito que possa fazer além de correr. O som de uma colônia de formigas correição em movimento é algo que ninguém esquece. Não é alto, mas é onipresente. Um crepitar constante de milhões de mandíbulas e pernas, como estática de rádio viva, como eletricidade rastejando pelo chão. E tudo que está no caminho tem 2 opções: subir ou morrer. Árvores ficam cobertas de criaturas fugindo da maré de mandíbulas. E as formigas simplesmente continuam, implacáveis, indiferentes. Uma máquina de processamento biológico que transforma qualquer proteína animal em combustível para a colônia. Estes são os mestres: a onça que esmaga crânios, a sucuri que transforma a água em armadilha mortal, a arpia que caça fantasmas no céu, a jararaca que é invisível até ser tarde demais, as formigas que são legião, cada um com sua filosofia de morte, cada um com milhões de anos de refinamento evolutivo, cada um provando que na Amazônia o silêncio não é ausência de perigo, é a assinatura do perigo absoluto. E nós ainda estamos aprendendo com eles. Você acabou de conhecer os predadores mais sofisticados do planeta. Máquinas evolutivas afinadas ao longo de milhões de anos. Mestres absolutos de seus domínios. Agora prepare-se para a parte mais perturbadora desta história. Porque há um predador novo na Amazônia. Um que não evoluiu ali. Um que não respeita as regras do silêncio. Um que está destruindo o próprio conceito de emboscada perfeita. E esse predador somos nós. A humanidade está quebrando o silêncio da Amazônia. E ao fazer isso, estamos desmantelando o sistema operacional de sobrevivência mais antigo e eficiente da Terra. Não por malícia consciente na maioria dos casos, mas por algo muito mais perigoso: indiferença funcional. Estamos tratando a maior floresta tropical do planeta como matéria-prima descartável. E os predadores silenciosos estão pagando o preço. Vamos começar pelo vilão mais óbvio, o mais visível.
O mais brutal em sua simplicidade, a destruição física do habitat, o desmatamento. Entre 2020 e 2023, a Amazônia perdeu mais de 11 mil quilômetros quadrados de floresta primária. Para contexto, isso é o equivalente a apagar da existência uma área maior que o estado de Alagoas, em um único ano. E isso são apenas os números oficiais, os números que satélites conseguem detectar. Desmatamento ilegal em áreas remotas provavelmente adiciona mais 20 a 30% a essa cifra. Quando você corta uma árvore na Amazônia, você não está apenas removendo madeira, você está desmontando a arquitetura de caça que levou séculos para se formar. Aquela árvore específica era o ponto de observação de uma arpia. Aquele trecho de mata densa era a rota de emboscada de uma onça. Aquele igarapé que secou porque a cobertura florestal foi removida era o território de caça de 3 sucuris adultas. Você não está apenas mudando a paisagem, está destruindo o tabuleiro onde o jogo da sobrevivência é jogado há milhões de anos. Onças pintadas precisam de território, muito território. Um macho adulto requer entre 50 e 150 quilômetros quadrados de floresta contínua para manter uma população viável de presas. Quando você fragmenta a floresta, quando você corta estradas através dela, quando você transforma áreas contínuas em ilhas isoladas de verde cercadas por pasto, você está cortando as rotas de caça, está dividindo populações, está forçando predadores a se moverem por áreas abertas onde eles não evoluíram para operar. E onças que saem da floresta encontram gado. E gado é uma presa fácil, absurdamente fácil. Porque ao contrário de capivaras e cervos, gado foi selecionado por milhares de anos para ser dócil, para não ter medo, para não fugir. É basicamente um alvo estacionário com uma placa dizendo "me coma". E quando uma onça mata gado, o fazendeiro mata a onça. Simples assim. Envenenamento, tiro, armadilhas. Em algumas regiões da Amazônia, a taxa de mortalidade de onças por conflito humano é maior que a taxa de mortalidade natural. Estamos executando o predador mais eficiente do continente, porque ele está fazendo exatamente o que evoluiu para fazer: caçar a presa mais fácil disponível. Só que agora, essa presa tem dono, e esse dono tem espingarda. Estudos de telemetria mostram que onças em áreas fragmentadas têm áreas de ação 3 vezes maiores que onças em floresta contínua. Elas precisam vagar muito mais longe para encontrar comida suficiente. Isso significa mais gasto de energia, mais exposição a humanos, mais conflito, mais morte. E cada onça que morre não é apenas um indivíduo perdido. É uma linha genética inteira potencialmente apagada. É conhecimento territorial acumulado que desaparece. É um vazio no ecossistema que leva anos para ser preenchido, se é que será. Arpias enfrentam um problema diferente, mas igualmente devastador. Elas precisam de árvores gigantes para fazer ninhos. Árvores emergentes que se elevam acima do dossel, com galhos grossos e fortes o suficiente para suportar uma estrutura de 2 metros de diâmetro feita de galhos pesados. Essas árvores são exatamente as mais valiosas para madeireiros. Castanheiras, angelins, cedros. As mesmas árvores que levam 150 a 200 anos para crescer até o tamanho que uma arpia precisa, são as primeiras a serem cortadas quando madeireiros entram numa área. E arpias não são flexíveis. Elas não improvisam. Evoluíram numa floresta onde árvores gigantes eram abundantes, onde sempre havia opções. Agora, em muitas áreas, não há mais opções. E uma arpia sem árvore de ninho adequada simplesmente não se reproduz naquele ano, ou naquele ciclo. Arpias já têm uma taxa reprodutiva extremamente baixa. Elas botam 2 ovos a cada 2 a 3 anos. Criam um único filhote até a independência, o que leva um ano inteiro. É um investimento reprodutivo massivo. E se não há onde fazer ninho, não há reprodução. Não há próxima geração. A população simplesmente envelhece e desaparece. Pesquisadores estimam que a população de arpias na Amazônia brasileira caiu entre 40% e 50% nas últimas 3 décadas. 50%. Metade dos guardiões do dossel se foram. E com eles foi-se o controle populacional de primatas. Em áreas onde arpias desapareceram, populações de macacos explodem.
e macacos em excesso devastam frutos e sementes, e a regeneração florestal diminui. E o sistema todo começa a desmoronar, porque você removeu o predador de topo, você arrancou a peça-chave do tabuleiro, e o jogo inteiro começou a dar errado. Mas a destruição física é apenas o primeiro vilão. O segundo é muito mais insidioso, muito mais difícil de ver, muito mais difundido. Poluição sonora e luminosa. O ruído e a luz que estamos injetando na floresta estão literalmente quebrando o silêncio que predadores dependem para sobreviver. Estradas que cortam a floresta trazem caminhões. Caminhões fazem barulho, muito barulho. 80, 90 decibéis de rugido de motor constante. Esse barulho viaja. Em floresta densa, pode viajar até 5 quilômetros dependendo das condições. E dentro dessa zona de ruído, a caça silenciosa se torna exponencialmente mais difícil. Porque o barulho de fundo não é mais natural. Não é vento ou chuva que vem e vai. É constante. É antinatural. E presas evoluíram para reconhecer sons antinaturais como perigo. Operações de mineração são ainda piores. Tratores, escavadeiras, explosões ocasionais, geradores funcionando 24 horas. Alguns locais de mineração ilegal de ouro na Amazônia produzem ruído constante de 100 decibéis. Isso é equivalente a estar ao lado de uma britadeira industrial, o tempo todo. E esse ruído se espalha por dezenas de quilômetros através de rios e floresta. Onças que caçavam nessas áreas simplesmente abandonam seus territórios. Não porque não há presas, mas porque não conseguem caçar. O barulho destruiu sua vantagem tática primária. Transformou mestres da emboscada em predadores deficientes. Estudos recentes usando coleiras acústicas em onças mostram que elas evitam ativamente áreas com ruído antropogênico acima de 60 decibéis. Elas simplesmente não caçam ali. E em regiões altamente fragmentadas, onde todas as áreas têm algum nível de poluição sonora, isso significa que não há mais lugar para caçar eficientemente. As onças estão sendo espremidas para fora de seus próprios territórios, não por falta de espaço físico, mas por falta de espaço acústico. Estamos destruindo o silêncio. E sem silêncio, não há emboscada. Sem emboscada, não há caça bem-sucedida. Sem caça, não há sobrevivência. Luz artificial é o outro poluente invisível. A Amazônia evoluiu sob um ciclo preciso de luz e escuridão. 12 horas de dia, 12 horas de noite, sempre, por milhões de anos. E muitos predadores sincronizam seus padrões de caça com esses ciclos. Onças são crepusculares, caçam principalmente ao amanhecer e ao anoitecer. Sucuris são mais ativas à noite quando a temperatura cai e presas vêm beber água. Muitas espécies de cobras venenosas caçam usando pitch organs, órgãos sensoriais que detectam calor. Esses órgãos funcionam melhor quando há contraste térmico, quando há escuridão. Luz artificial destrói esses padrões. Assentamentos humanos, acampamentos de mineração, bases de madeireiros, todos produzem luz à noite. E essa luz altera comportamento de presas. Cervos e capivaras, que normalmente se moveriam à noite, param de fazê-lo. Ficam escondidos, esperando escuridão, que não vem mais. E predadores, que dependem de padrões previsíveis de movimento de presas, de repente enfrentam caos comportamental. O sistema de timing perfeito, que evoluíram para explorar, foi quebrado. E eles não conseguem se adaptar rápido o suficiente. Pesquisadores na região de Santarém documentaram mudanças comportamentais em sucuris após instalação de iluminação ao longo de um rio anteriormente escuro. As serpentes mudaram seus locais de emboscada, pararam de caçar em áreas iluminadas e suas taxas de caça caíram, em alguns casos, em mais de 60%. 60% menos comida significa 60% menos energia para a reprodução. Significa menos filhotes, significa população em declínio, tudo por causa de luz. E então há o terceiro vilão, o mais ganancioso, o mais destrutivo em termos de potencial perdido: caça ilegal, tráfico e biopirataria. Humanos matando predadores não por necessidade, não por defesa, mas por lucro.
Peles de onça são vendidas no mercado negro por milhares de dólares. Uma única pele, principalmente para mercados asiáticos onde são vistas como símbolo de status ou usadas em medicina tradicional que não tem nenhuma base científica. Ossos de onça são moídos e vendidos como substitutos de ossos de tigre, como se matar o terceiro maior felino do mundo fosse uma alternativa aceitável a não matar o maior. Harpias enfrentam ameaça diferente. Seus ovos e filhotes são alvos de tráfico de animais selvagens. Um filhote de harpia pode valer 15 mil dólares no mercado negro internacional. 15 mil. Por um animal que tem 70% de chance de morrer em cativeiro no primeiro ano, porque requer dieta extremamente específica e espaço de voo que nenhum zoológico privado pode fornecer adequadamente. Mas isso não impede traficantes. Eles escalam árvores de ninho, roubam ovos ou filhotes e deixam os pais que investiram anos de energia naquele ninho com nada. Algumas harpias simplesmente abandonam a área depois. Nunca mais se reproduzem. O trauma da perda é real, é mensurável, é devastador. Sucuris são caçadas por suas peles. Pele de sucuri é usada para fazer botas, cintos, bolsas, produtos de luxo que exigem a morte de serpentes que podem ter 30 anos de idade, 30 anos de experiência em caça, 30 anos de conhecimento territorial, apagados para fazer uma bolsa que será usada talvez uma dúzia de vezes antes de ser descartada por uma nova moda. A matemática é obscena, o custo ecológico é incalculável. E cobras venenosas? Elas enfrentam perseguição simplesmente por existirem. Humanos as matam por medo, por ignorância, sem entender que cada jararaca morta significa mais roedores. Mais roedores significa mais destruição de sementes e brotos, mais destruição de regeneração florestal. Menos floresta, menos habitat, menos presas para predadores maiores. Tudo se conecta, tudo desce em cascata. Você não pode remover uma peça sem que o sistema inteiro comece a rachar. A situação é tão grave que cientistas já usam o termo floresta vazia para descrever áreas da Amazônia. Floresta vazia, floresta que ainda existe fisicamente. Árvores ainda estão lá, mas a vida que deveria habitar essas árvores desapareceu. Sem predadores de topo, sem herbívoros grandes, sem aves, apenas insetos e algumas poucas espécies generalistas que conseguem sobreviver em qualquer lugar. É uma casca, uma ilusão de ecossistema funcional, verde por fora, morto por dentro. E aqui está o que torna tudo isso uma tragédia de proporções cósmicas. Nós não estamos apenas destruindo animais, estamos destruindo bibliotecas vivas. Cada onça que morre carrega consigo milhões de anos de refinamento evolutivo em estratégias de emboscada. Cada harpia abatida leva soluções de engenharia de voo que pesquisadores mal começaram a decifrar. Cada sucuri transformada em bolsa era um manual ambulante de física aplicada e eficiência predatória. Estamos queimando a Biblioteca de Alexandria. Repetidamente. Todos os dias. E a maioria das pessoas nem sabe que isso está acontecendo. A onça que você vê em documentários, a espécie está classificada como quase ameaçada pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Quase ameaçada é um passo antes de vulnerável. Vulnerável é um passo antes de em perigo. Em perigo é um passo antes de criticamente em perigo. E criticamente em perigo é o último degrau antes de extinto na natureza. Estamos a 4 categorias de perder o predador mais eficiente do hemisfério ocidental para sempre. 4 categorias que, no ritmo atual de destruição, podem ser queimadas em 3 décadas. A harpia, em algumas regiões da Amazônia, já desapareceu completamente, extinta localmente. O dossel ficou sem seu guardião e nunca mais será o mesmo. Porque você não pode simplesmente reintroduzir harpias. Elas precisam aprender território, precisam aprender onde caçar, precisam aprender com paz. E se não há paz, não há aprendizado. Não há transmissão de conhecimento. A linhagem está quebrada. Sucuris ainda são relativamente abundantes, mas apenas porque habitam áreas que humanos acham desconfortáveis. Pântanos, rios remotos. Mas mesmo esses refúgios estão encolhendo. E em regiões onde humanos têm acesso fácil a habitat de sucuri, as populações já despencaram. Fragmentação,
caça, poluição, todas as ameaças trabalhando em conjunto, empurrando as serpentes para áreas cada vez menores. Para becos sem saída evolutivos, nós estamos cortando as raízes da própria Amazônia, porque esses predadores não são opcionais, não são enfeites, são arquitetos ativos do ecossistema. Removê-los não apenas muda a floresta, desintegra a floresta, transforma um sistema funcional em um sistema em colapso. E quando a floresta colapsa, não é só problema dela, é problema de todos, porque a Amazônia regula clima continental, produz chuva, armazena carbono, e quando ela falha, nós falhamos. Simples assim. A questão não é se deveríamos salvar esses predadores porque eles são bonitos ou impressionantes. A questão é se temos inteligência suficiente para entender que nossa sobrevivência está entrelaçada com a deles, que não somos observadores externos dessa tragédia, somos participantes e podemos escolher nosso papel, destruidor ou protetor. O silêncio está sendo quebrado. A pergunta é: vamos parar de fazer barulho a tempo? Mas histórias de destruição não são o final. Nunca foram. Porque enquanto parte da humanidade destrói, outra parte está lutando para reconstruir. E o que está emergindo dessa luta não é apenas conservação, é um despertar. Uma compreensão de que esses predadores silenciosos têm lições para nos ensinar que vão muito além da biologia. Lições sobre estratégia, paciência, eficiência e sobrevivência que estamos apenas começando a decifrar. Existem lugares na Amazônia onde o silêncio está sendo restaurado, onde corredores ecológicos estão sendo criados para reconectar fragmentos de floresta, onde comunidades locais estão se tornando guardiãs ativas ao invés de ameaças passivas. O Corredor da Onça Pintada, por exemplo, é uma iniciativa que conecta habitats desde o México até a Argentina. Mais de 6.000 quilômetros de território protegido e semi-protegido que permite que onças se movam, caçem, se reproduzam e mantenham diversidade genética saudável. Não são apenas parques nacionais isolados. São pontes vivas entre ecossistemas. Tecnologia está se tornando aliada. Coleiras GPS de nova geração permitem que cientistas rastreiem movimentos de onças em tempo real. Quando uma onça se aproxima de uma fazenda, alertas são enviados. Não para que o fazendeiro mate a onça, mas para que ele proteja o gado temporariamente. Mova-o para currais noturnos. Use luzes estroboscópicas ou sons que onças evitam. A coexistência não é utopia, é engenharia comportamental aplicada, e está funcionando. Em áreas onde esses sistemas foram implementados, conflitos entre humanos e onças caíram em até 70%. Drones equipados com câmeras térmicas patrulham áreas protegidas. Eles detectam invasores, madeireiros ilegais, caçadores furtivos, e equipes de resposta rápida podem interceptar antes que dano seja feito. É vigilância tecnológica a serviço da natureza, e predadores estão se beneficiando. Áreas que eram zonas de morte há 10 anos agora têm populações crescentes de onças, arpias e outros predadores de topo. Projetos de reintrodução de arpias estão mostrando resultados. Filhotes criados em cativeiro, treinados para caçar através de técnicas inovadoras que simulam ambientes naturais, estão sendo liberados em áreas onde a espécie desapareceu. E eles estão sobrevivendo, caçando, se reproduzindo. Lentamente, o guardião do dossel está retornando. Não por acaso, mas por esforço humano deliberado e inteligente, corrigindo erros humanos anteriores. Comunidades ribeirinhas e povos indígenas estão na linha de frente dessa restauração. Eles sempre estiveram, porque diferente de colonizadores recentes, eles entendem que a floresta não é recurso a ser extraído, é sistema a ser mantido. Programas de ecoturismo geridos por comunidades locais estão gerando renda através da observação de vida selvagem. Turistas pagam centenas de dólares para passar dias tentando avistar uma onça ou uma arpia. Esse dinheiro flui diretamente para as comunidades e, de repente, um predador vivo vale infinitamente mais que um morto. Economia básica aplicada à conservação. Quando proteger é mais lucrativo que destruir, a proteção acontece, mas há algo ainda mais profundo acontecendo.
Nós estamos aprendendo com esses predadores, não metaforicamente, literalmente. Engenheiros estudam o padrão de rosetas da onça para desenvolver camuflagem tática de nova geração, não apenas para militares, mas para drones de observação de vida selvagem que precisam se camuflar visualmente para não perturbar animais. A natureza fragmentária da pelagem da onça inspira algoritmos de reconhecimento de padrões que ajudam sistemas de inteligência artificial a identificar objetos em ambientes complexos. Roboticistas estudam o movimento da sucuri em água, como ela desliza sem criar turbulência, como ela muda direção sem perder momento. Robôs subaquáticos baseados em biomimética de sucuri estão sendo desenvolvidos para inspeção de tubulações, exploração oceânica e até busca e resgate. Porque a sucuri resolveu, através de evolução, problemas de hidrodinâmica que engenheiros ainda estão tentando entender completamente. O voo silencioso da arpia é objeto de estudos em aerodinâmica. Como ela elimina ruído de voo em alta velocidade? A resposta está na microestrutura das penas, pequenas serrilhas nas bordas que quebram turbulência antes que ela gere som. Essa descoberta está influenciando o design de pás de turbinas eólicas. Turbinas silenciosas significam menos poluição sonora, significam menos impacto em vida selvagem, significam tecnologia verde que é genuinamente menos invasiva. A arpia está nos ensinando a construir melhor. Médicos estudam o veneno de jararacas, não para matar, para curar. Componentes do veneno hemotóxico já levaram ao desenvolvimento de medicamentos para a hipertensão. O captopril, um dos medicamentos para pressão alta mais prescritos no mundo, foi desenvolvido a partir de peptídeos encontrados no veneno da jararaca. Milhões de vidas humanas foram salvas porque cientistas decidiram estudar, ao invés de simplesmente matar, uma cobra venenosa. Quantas outras curas estão escondidas nos venenos de serpentes que ainda nem catalogamos? Quantos medicamentos potenciais vamos perder se essas espécies desaparecerem antes que possamos estudá-las? Estrategistas corporativos estudam o comportamento de caça da onça, a paciência extrema, a escolha de engajamentos apenas quando todas as variáveis favorecem sucesso, a conservação de energia, a precisão de execução. Essas não são apenas táticas de predação. São princípios de eficiência operacional aplicáveis a negócios, estratégia militar, gestão de recursos. A onça passa 80% do seu tempo esperando e 20% agindo. E tem 85% de taxa de sucesso. Compare isso com empresas que agem impulsivamente, constantemente, sem estratégia, e falham repetidamente. Há sabedoria funcional em 60 milhões de anos de evolução que nós seríamos tolos em ignorar. Psicólogos estudam o estresse pós-traumático em primatas que sobreviveram a ataques de arpia, como eles desenvolvem vigilância aumentada, como o trauma muda comportamento social, como o medo se propaga através de grupos. Essas descobertas informam nossa compreensão de PTSD humano, de trauma coletivo, de como experiências de perigo extremo reprogramam cérebros. A arpia é, involuntariamente, uma pesquisadora de neurociência comportamental, e nós somos seus estudantes. A Amazônia não é apenas uma floresta, é uma universidade viva, um laboratório natural onde soluções para problemas complexos foram testadas e refinadas através de pressões evolutivas brutais ao longo de eras. Cada predador é um professor especializado. Cada estratégia de caça é uma aula magistral em física, química, biologia e matemática aplicadas. E nós estamos apenas na primeira semana do semestre. Mas aqui está a verdade que precisamos enfrentar. A arrogância humana é espetacular. Nós que existimos há meros 200 mil anos, que construímos civilização há 10 mil, que desenvolvemos tecnologia avançada há 200, olhamos para uma onça e achamos que sabemos mais. Olhamos para uma serpente de 60 milhões de anos de linhagem evolutiva e achamos que não há nada que ela possa nos ensinar. Olhamos para uma floresta que produziu mais diversidade, mais complexidade, mais soluções funcionais que qualquer sistema que já criamos e decidimos que vale mais como pasto para gado. É loucura.
É cegueira voluntária em escala civilizacional. Porque o que esses predadores representam não é primitivismo, é sofisticação além da nossa capacidade atual de replicar. Nós ainda não conseguimos construir um robô que caça com a eficiência de uma onça. Ainda não desenvolvemos um veículo subaquático que se move com a elegância de uma sucuri. Ainda não criamos um drone que voa através de ambientes complexos com a precisão de uma arpia. E provavelmente não conseguiremos nas próximas décadas. Talvez nunca. Porque não se trata apenas de copiar o design. Trata-se de compreender os princípios fundamentais que milhões de anos de tentativa e erro destilaram em forma biológica perfeita. E estamos destruindo esses professores, queimando essa biblioteca, apagando essas soluções antes mesmo de entendermos completamente as perguntas que elas respondem. Futuras gerações olharão para trás, para nossa era, e não conseguirão compreender como fomos tão estúpidos, como tínhamos acesso a um arquivo genético de soluções desenvolvidas ao longo de bilhões de anos de evolução e decidimos trocá-lo por lucro de curto prazo e conveniência temporária. Mas ainda há tempo. Não muito, mas há. E a escolha é nossa. Podemos continuar sendo o predador que destrói, ou podemos nos tornar o predador que protege. Porque a questão nunca foi se a onça vai sobreviver sem nós. Ela sobreviveu glaciações. Ela sobreviveu extinções em massa. Se dermos a ela floresta suficiente e a deixarmos em paz, ela vai prosperar. A questão real é: nós sobreviveremos sem ela, sem o regulador de ecossistemas, sem o guardião do equilíbrio, sem os rios voadores que a floresta amazônica, mantida saudável por seus predadores de topo, envia para o resto do continente? A resposta é não. Nós não sobrevivemos, não no longo prazo, não de forma sustentável. Porque não importa quão avançada nossa tecnologia se torne, nós ainda precisamos de ar limpo, água limpa, clima estável. E tudo isso depende de ecossistemas funcionais. E ecossistemas funcionais dependem de predadores. A cadeia de causalidade é cristalina. Quebrar qualquer elo é condenar o sistema inteiro. Então, compartilhe este conhecimento. Não porque eu preciso de visualizações, não porque este vídeo precisa viralizar, mas porque há uma geração inteira que precisa entender que a natureza não é cenário, não é decoração, é infraestrutura crítica da qual nossa civilização depende absolutamente. E predadores de topo não são luxo opcional, são manutenção essencial do sistema. Se você chegou até aqui, você agora sabe mais sobre predadores amazônicos que 99% das pessoas no planeta. Você entende suas estratégias, suas ameaças, seu valor. Use esse conhecimento. Converse sobre isso. Ensine. Cobre de políticos proteção real, não apenas retórica vazia. Apoie organizações de conservação que fazem trabalho real no campo. Escolha produtos que não vêm de áreas desmatadas. Faça o turismo sustentável que financia a proteção. Cada ação individual parece pequena, mas predadores silenciosos nos ensinaram algo importante. Pequenas ações, repetidas consistentemente, com timing perfeito, geram resultados massivos. A onça não mata com um único golpe forte. Ela mata com pressão aplicada no ponto exato, no momento exato. Nós podemos fazer o mesmo. Pressão aplicada nos pontos certos do sistema. Escolhas feitas nos momentos certos. Acumulação de pequenas vitórias em direção à grande mudança sistêmica. A Amazônia está esperando. Os predadores estão esperando, não por nossa piedade. Eles não precisam de pena, precisam de espaço, de respeito, de reconhecimento de que eles são mestres e nós ainda somos estudantes. A aula não terminou, mas o professor está ficando sem tempo. Você está pronto para prestar atenção? Ou vai deixar o silêncio mais valioso do planeta ser quebrado para sempre? A escolha, como sempre, é sua. Mas agora pelo menos é uma escolha informada. E na Amazônia, onde o predador mais perigoso não é aquele que você vê, mas aquele que você ignora, a ignorância é a única coisa verdadeiramente fatal para eles e, eventualmente, para nós.